Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês que estão nos assistindo. Hoje estamos envolvidos cada vez mais com a família, e a família foi criada por Deus para o bem da sociedade, para o bem da raça humana. E família é coisa que nós gostamos, família é coisa feita por Deus, dádiva de Deus. É por isso que o nosso programa tem esse título, Cordão de Três Dobras. Porque fica muito mais difícil quando nós fazemos a nossa parte, convidamos Deus para dentro do nosso casamento fazermos, ele fazia parte dele. E quando ele é convidado, com certeza ele aceita, ele não dispensa esse convite. Por quê? Porque ele é o criador da família, foi ele quem fez a família, foi ele quem instituiu o casamento. E o assunto nosso hoje é um tanto interessante. Diz assim: pessoa, objeto, honra ou manipulação dentro do casamento. Nós estamos aqui com nossos casais de convidados e eu vou pedir que a Elaine os apresente. Boa noite a todos, é um prazer retomarmos ao nosso podcast do nosso canal Constante TV, da Igreja Batista de Constantinópolis. E Manassés e Elaine somos o casal que estamos aqui, e temos mais dois casais convidados que vamos estudar, vamos refletir sobre este assunto: pessoa, objeto, honra ou manipulação. E nós vamos pedir para os casais se apresentarem. Sou Sônia, do Eduardo, sou professora, temos 2 filhos, casados há 21 anos, pela graça de Deus. Amém. Seja bem-vinda, dona Sônia. Obrigada. Então, sou Eduardo, esposo da Sônia, né? Como ela já disse, casados há 21 anos, temos 2 filhos e sirvo aqui na igreja também como pastor auxiliar. Amém. Seja bem-vindo, pastor Eduardo. Eu sou Absalão, né? Sou esposo da Simone, minha querida esposa aqui do meu lado direito. Eu sou membro da Igreja Batista de Constantinópolis, estou inserido no Ministério de Louvor. Estou casado com ela há 29 anos, nós temos 3 filhos. Seja bem-vindo. Olá, eu me chamo Simone Sena de Almeida, participo também do grupo de louvor juntamente com meu esposo e com a graça de Deus estamos casados e felizes e temos 3 filhos, né? Como ele mesmo falou. Sejam bem-vindos, e é um casal de levitas da igreja que cantam e cantam muito bem, né? Agora vamos ver o nosso assunto hoje, não é cântico, não é música, o nosso assunto hoje é manipulação dentro do casamento, é uma pessoa ou objeto, honra ou manipulação. Quando a gente encontra esse assunto sobre manipulação dentro do casamento, é algo que é meio esquisito, né? Eu tentei manter assim uma explicação mais plausível, né, de que como é que isso se dá. Eu não sei, com toda honestidade, às vezes eu tive dificuldade de encontrar esse assunto. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas cristãs, de nós mesmos, né? Então, será que tem assim essa manipulação? Será que algum marido cristão, temente a Deus, tem essa intenção, ou a esposa tem essa intenção de manipular? E às vezes ele diz aqui, né? Mesmo quando pensamos que estamos amando nosso cônjuge, nós estamos manipulando. Nós tratamos como um objeto cujo único propósito é nos dar o que queremos. Meu Jesus do céu, quando eu vi isso aqui, eu fiquei olhando, porque assim, eu não sou nem lá essas Coca-Cola todas, mas não passa pela minha cabeça essa questão de manipular pessoas, né? Em qualquer situação, mas principalmente dentro do casamento, essa questão da manipulação. Porque a vida cristã, ela não pode ser manipulada, a vida conjugal tampouco, né? A manipulação faz parte de uma estratégia do adversário. Eu penso que não é por aí. E quando eu olhei o tema assim dentro do casamento, é possível que, como disse ela, é possível que tenha e que exista, né? Assim, até pela nossa condição de pecadores e tudo, mas está sendo difícil para que eu possa entender essa questão da manipulação na vida conjugal. Eu gostaria de saber se vocês
tem algum comentário se o que eu estou falando pode ser bobagem, se existe ou se não existe mesmo. Eu gostaria de conversar com você, amor. Pois bem, nesse capítulo, né, deste livro que nós estamos estudando, Coisas do Casamento, Pequenas Divergências. E nesse capítulo nós vamos aprender aqui hoje, né, como eu aprendi também, amar a seu próximo como a si mesmo. Então você diz, será que existe no nosso casamento pessoas salvas, libertas por Cristo Jesus? Existe, né, porque nós somos seres humanos pecadores, né? E muitas vezes, como nós distanciamos de Deus, a gente tende a ter essas atitudes diferentes, né? Mas então aqui nesse livro nós vamos aprender, amor, amar o seu próximo como a si mesmo. Vamos explorar aí essa avaliação de atitude, né? Como é que nós devemos fazer com o nosso cônjuge, né? Ele começa com esse primeiro exemplo aqui, um ato aleatório de manipulação desse rapaz que encontra na fila uma senhora e tal. Ele conta a historinha todinha e aí o rapaz, para se livrar da senhora idosa, ele foi lá e pegou logo o dinheiro e pagou a conta da moça. E quem olhou, ou a própria pessoa, a senhorinha, acha que ele fez uma atitude maravilhosa, mas ele disse que não. Ele simplesmente queria que a mulher saísse fora do caminho dele, né? Então, manipulação. Então, hoje eu queria estudar e vamos aprender aqui sobre esse amar ao próximo. Que aí a gente não vai praticar manipulação e sim vamos praticar a honra, né? Tá certo, amor. Mas o que eu penso, amor, é assim, essa historinha que ele conta aí é verdade. Mas às vezes nós agimos exatamente assim. Sim. Por quê? Chega alguém que... nós fomos tesoureiro da igreja por muito tempo e às vezes chega alguém na porta da sua casa ou da igreja e tudo, né, que te pede uma ajuda, sabe? Aí você já vem, eu tenho até uma historinha para contar engraçada, você já vem com R$1, com R$2 e dali. Não quer nem ouvir. Não, né? Porque você quer se livrar logo. Não é? E eu passei muito por isso quando nós morávamos num conjunto lá e toda vez tocava a campainha, a gente chegava da igreja, da escola dominical, aí tocava a campainha, né? E os meninos dizia, ajudinha, os meninos até, ele não usa essa expressão, esmola, ele diz, pai, é ajudinha. Aí a gente já ia lá, pegava um dinheiro e tudo e dava lá para o rapaz ou para a pessoa. E aquilo já se... Sabe, eu na realidade eu estava querendo era me livrar mesmo. Aí teve um dia que o meu filho mais velho tocou lá a campainha, ajudinha. Eu disse, meu filho, pegue 2 ovos na geladeira e leve para ele. Aí ele levou, não queria os ovos. Só queria dinheiro. Os ovos voltaram para o seu lugar. Então eu fico pensando assim, involuntariamente você começa a manipular o seu cônjuge, né? Essas atitudes errôneas que me preocupam, porque se trata de pessoas salvas, cristãs, lavadas pelo sangue do Senhor Jesus, de repente a gente, com uma atitude errada, pensando em algo, você começa a agir de maneira que é contrária à palavra do Senhor. Eu não sei se vocês querem fazer outros comentários, Absalão. E a manipulação, ela é interessante porque o autor ele vai dizer aqui no livro que a manipulação ela é a violação do amor. É uma violação do amor. E a honra, ela cultiva o amor. Ele também fala aqui no livro que agir, né, violando, né, as pessoas é algo muito fácil de se fazer, mas às vezes é muito difícil de identificar. E nós, né, como seres que somos pecadores, né, somos remidos pelo sangue de Cristo, mais ainda pecadores, eu acho que nós temos uma inclinação a manipular as pessoas, né? E aí é que nós devemos nos atentar para esses detalhes, porque muitas vezes nós fazemos isso até involuntariamente, né? Muitas vezes não é intencionalmente, mas às vezes involuntariamente a gente... E aí nós devemos pedir, né, a sabedoria divina, pedir o poder de Deus para que nós possamos identificar isso, porque como é uma violação do amor e a gente está agindo contra o amor, a gente está pecando contra Deus. É verdade.
E você, Simone, o que você E essa pensa? violação ao amor também destrói relacionamentos, né? Destrói a confiança entre os cônjuges, porque às vezes, quando a gente se sente tratada como objeto, né? A gente fica triste e decepcionada. Aí disso vem a destruição de um relacionamento. Tá certo, é verdade. E, dona Sônia, o que a senhora acha, o que a senhora me diz? É isso mesmo, né? Ele cita aqui até a questão da diferença, né? Diferenciar pessoas e coisas, né? Porque o amor exige que tratemos as pessoas com honra e respeito, né? Sim. E não como a gente trata as coisas. E dentro do casamento é uma linha muito tênue, né? Como o Manassés falou, às vezes até é difícil identificar a minha atitude. Então, quando a gente para e reflete, a gente diz, realmente, eu agi errado. Mas, pastor Eduardo, me diga uma coisa, assim, a sua opinião sobre isso. Quando uma coisa é você trazer para dentro do seu casamento a manipulação pecaminosa, proposital, intencional. É isso que eu digo, sabe? É por isso que eu tive dificuldade de ver isso, porque eu penso que no nosso meio, no meio cristão, pessoas salvas, eu penso que não deve, não é o correto isso, o propósito da manipulação. Eu acho que um erro, uma atitude errada, sem a obtenção do prejuízo do cônjuge, eu acho que é plausível, pode acontecer, mas proposital não. O que o senhor me diz, pastor? Será que a manipulação existe mesmo assim, mesmo dentro dos nossos arraiais? A Bíblia diz que a estultícia está no coração da criança e os pais precisam ensinar, né, e corrigir a estultícia. Então, nós aprendemos a manipulação, que é um pecado, desde muito cedo, desde muito pequenos, né? É muito fácil você ver filhos tentando manipular os pais, né? Às vezes com tolice, às vezes tentando envergonhar um pai, né? O filho quer alguma coisa, então ele chora, ele se joga, ele ameaça, ele bater a cabeça na parede. Quando os pais estão fora de casa, o filho ameaça fazer o pai passar vergonha, né? E o pai fala, se você fizer passar vergonha, você vai ver, você vai apanhar. E o filho vai testando e manipulando o pai. Quando ele quer alguma coisa, ele faz o pai passar vergonha. E o pai, para não passar mais vergonha, de repente atende o pedido do filho, né? E com isso, desde muito cedo, nós aprendemos que manipular traz os melhores resultados para nós. Que quando eu consigo manipular meus pais, às vezes até com atitude de carinho, o filho manipula o pai, dando carinho para tentar receber aquilo que ele quer. Jogar videogame até mais tarde, fazer alguma coisa que normalmente o pai não deixaria, né? Comer alguma coisa fora de horário. Então, a criança, desde muito cedo, por causa do pecado, ela aprende a manipular. E foi assim com todos nós, né? Foi assim com todos nós. Então, nós aprendemos que a manipulação, ela traz resultados para nós, resultados que a gente quer. Então, se eu não consigo, pelas vias normais do serviço, a gente vai falar isso mais à frente, né? Eu tento pela manipulação. Então, a manipulação é um pecado que está na nossa vida e a gente aprende muito cedo sobre a manipulação, né? E é preciso corrigir isso na nossa vida, nos nossos relacionamentos e principalmente visando o casamento. Que é alguém que vive manipulando os seus pais, que vive manipulando os seus amigos para ter atenção, para ter reconhecimento, quando chega no casamento, essa atitude ela vai se tornar algo como que normal, né? E é preciso trabalhar isso realmente no coração para que nós não sejamos manipuladores, cônjuges manipuladores para obter os resultados que nós queremos, né? A gente precisa aprender a receber nãos e precisa aprender a servir e não a simplesmente ter as nossas vontades e os nossos desejos satisfeitos na relação do casamento. Muito obrigado, pastor. É bem verdade. Tudo que o pastor colocou está dentro disso. Mas
O que eu vejo é assim, eu disse isso até no programa anterior, lá no Jardim do Éden, de um, Deus fez dois, né? Lá na criação. No casamento, de dois, Deus fez uma só carne. Aí eu fico me perguntando como é que alguém consegue manipular sua própria carne, propositadamente, sabe? Eu vejo essa alienação, não, essa manipulação de alguém que quer se sair bem, presente ou não, ou na frente de algumas pessoas, trazendo para si essa atitude de respeitosa para com o seu cônjuge, que começa por aí, né? E como a Simone disse, ela vai acabar destruindo o seu relacionamento. E quando eu penso que isso acontece, nós estamos também desrespeitando o Senhor Jesus, o autor do casamento, o próprio Deus, não é? E aí a falta desse temor a Deus, a falta dessa confiança, a falta do respeito para com a minha esposa, para com meu esposo, é que torna essa manipulação impraticável, pecaminosa e destruidora, propositadamente, não é? É diferente de você querer fazer uma surpresa para sua esposa e etc, não é? Nesse sentido, mas propositadamente eu tenho essa dificuldade de entender como é que nós nos achamos diante de Deus, que está percebendo tudo e que conhece o nosso coração, sabe? E aí essa atividade da manipulação, ela é pecaminosa. E à medida, como disse o pastor Eduardo, nós aprendemos desde pequeno. Ora, se nós que já estamos aí com algum tempo casados, né, carregando essa carreira, trouxemos isso, os nossos filhos também herdarão tudo isso, não é? Todos nós aqui, eu acho que aqueles que têm filhos, já presenciaram essa manipulação das crianças, porque é uma manipulação da criança, mas ela não tem a intenção, ela não avalia o prejuízo, né? Sim. O pai, ele sabe as condições dele. Nós passamos por isso uma vez que aconteceu conosco. Mas daqui a pouco a gente volta no próximo bloco para conversarmos mais sobre manipulação e honra. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o nosso podcast, um programa espetacular sobre família. E tem esse título, Cordão de Três Dobras. E é o cordão de três dobras que faz com que o Senhor Jesus esteja no meio do nosso casamento. E como o casamento é para a glória de Deus, claro, ele não poderia ficar fora de forma nenhuma. E nós estamos estudando hoje um título muito interessante, né? Pessoa ou objeto, honra ou manipulação dentro do casamento. E quando a gente olha para um título como esse, a gente fica se perguntando, isso existe no meio dos evangélicos, no meio dos crentes? Será que existe? Mas você que está aí fora pode também contribuir. Você que está nos assistindo pode contribuir. Primeiro, deixe seu joinha, depois deixe o seu like, depois escreva para nós, depois passe um e-mail, depois dê uma sugestão de outros assuntos que nós poderemos fazer. Faça isso, porque nós vamos agradecer a sua sugestão, a sua pergunta, enfim, nós sempre vamos tratar aqui o nosso programa de algo que você nos sugere e também vai estar nos ajudando a fazer o nosso programa. Continuando o nosso programa, honra ou manipulação? Quando é que nós manipulamos e quando é que nós honramos o nosso cônjuge? Eu gosto dessa expressão, né? Tem uma expressão na Bíblia, se eu não me engano, está no livro de Efésios, que os maridos devem se santificar pela esposa, né? E a esposa pelo marido também. E quando é que isso acontece? Acontece quando nós oramos. A minha esposa vai sair? Vai. Senhor, abençoa a minha esposa.
guarda, ela vai lá no salão, fica mais bonita ainda, né? E aí eu penso que em todos esses momentos a gente pode se santificar pela esposa e a recíproca também sendo verdadeira. Agora, manipular, eu penso que é difícil, não é agradável, porque nós temos que amar o nosso próximo. E quem está mais próximo de nós são os cônjuges, são essa necessidade que nós temos dessa convivência conjugal, a convivência da harmonização, a convivência da ternura, da compreensão, da renúncia do perdão. E de repente a gente olha dentro desse contexto algo que a gente possa dizer assim, não, hoje eu vou fazer uma manipulação, eu vou esperar que ela faça isso e vou contribuir para que ela haja assim, né? Então, qual é a diferença, na opinião de vocês, entre honra e manipulação? Quando é que se manipula e quando é que se honra? Eu não estou falando de maridos, eu estou falando de esposas também, porque as esposas, muitas vezes, principalmente na vida sexual, às vezes, né? Aí, amor, é hoje, né? Não, só se me der uma televisão nova, só se me der algo novo, né? Isso é uma manipulação, né? Pode ser que vocês não entendam assim, mas também pode ser uma manipulação, porque parece que essa manipulação é só por parte do marido e não é. Uma atitude de honra é quando eu tenho a certeza e convicção de que meu esposo, o meu cônjuge, pertence a Deus. Aí uma atitude de manipulação, conforme estudamos no livro, é que ele pertence a mim e tem que fazer a minha vontade. Mas, na verdade, o nosso cônjuge, quando é um cristão, é uma pessoa remida pelo sangue de Cristo, né? Que foi feita à imagem e semelhança de Deus, que nós devemos honrá-lo, né? Estaremos honrando também ao nosso Deus que o criou. E nós devemos ter bastante cuidado com essa questão da manipulação, porque há várias formas, né, de nós manipularmos as pessoas, né? E o nosso cônjuge também. Então, na convivência diária com o nosso cônjuge, muitas vezes nós somos tentados a manipular de forma intencional. Às vezes acontece de forma que é involuntário, mas de forma intencional também. E no contexto em que nós vivemos, na sociedade atual, né, a gente vê que tudo se manipula, né? As notícias são manipuladas para atingir um objetivo, né? Eles manipulam a notícia, muitas vezes as informações chegam de forma distorcidas e enganam. Isso é uma realidade. Então, como o pastor citou, que a criança, ela já tem essa inclinação, né? Ela vai crescendo, vai amadurecendo, e aí com a ação dos pais, né, vai trabalhando essa questão e vai fazendo com que elas entendam que manipular as pessoas é um pecado, né? E é contra Deus, né? Ele viola o amor, a manipulação. E aí, quando eu tenho essa clara compreensão de o que é a manipulação e de quais são as formas que eu posso manipular as pessoas, aí eu tenho que trabalhar, né? Trabalhar o meu ser, né? Principalmente a questão do meu relacionamento com Deus, para que Deus ele possa encher o meu ser de sabedoria e eu possa evitar esse tipo de prática, porque a manipulação, como minha esposa falou, ela é extremamente agressiva com os relacionamentos, ela destrói os relacionamentos, né? E a gente destrói, né? Ela adoece os relacionamentos, principalmente quando a esposa, no caso o cônjuge, ela percebe que está sendo manipulada. E muitas vezes a gente acha que não, mas ela está observando. Acontece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí ela diz, não, isso aqui está me parecendo uma manipulação. E aí ela vai reagir, né? Naturalmente ela vai reagir. E nós devemos ter essa sabedoria, porque, como a palavra de Deus diz, né? Nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu não gosto de ser manipulado, eu não gosto de sofrer manipulação, eu tenho que entender também que o meu cônjuge, as pessoas que estão ao meu redor, elas não gostam, né? É interessante para elas serem manipuladas, principalmente quando elas percebem isso, né? Então nós devemos ter um cuidado, porque quando nós fazemos isso de forma intencional, e existem pessoas que fazem, né? E o irmão Manassés falou que Deus ele conhece o nosso coração, o nosso ser.
e sabe como nós estamos agindo dessa forma. Então nós estamos desagradando a Deus, nós estamos ferindo o nosso próximo, estamos magoando aquelas pessoas que nós queremos bem. Então eu acho que nós devemos manter uma vigilância sobre isso, constante, né? Orar ao Senhor, pedir a Deus um coração humilde, pedir que Ele nos dê cada vez mais o desejo de aprender, né? De ter sensível, né, à necessidade do nosso cônjuge, da nossa esposa, e não tentar conseguir as coisas usando, né, a nossa esposa como ferramentas, manipulando ferramentas, né? Como para atingir nossos objetivos, nossos propósitos, né? Acho que passa tudo pelo amor. Se nós amarmos como Deus mandou nós amarmos, eu acho que essa questão da manipulação, naturalmente, ela vai se afastando, e a gente acaba se aproximando mais do ideal de Deus, né? Para a família, para o casamento, para os cônjuges. A raiz da manipulação, ela está em outro pecado também, que é o pecado do orgulho, né? Do orgulho, do egocentrismo. Nós somos naturalmente egoístas, gente. Nós somos egoístas. Por natureza. E no casamento, uma disputa de egoísmo pode existir, tá? E vai ser, de repente, o mais natural. Eu caso porque eu quero ter alguma coisa, eu olho para minha esposa, para aquela moça, e eu entendo que ela vai me dar aquilo que eu sempre sonhei. A esposa também olha para o rapaz e pensa, ele vai me dar o que eu sempre sonhei. Seja na parte financeira, seja na parte do carinho, da atenção, né? De tudo que envolve um casamento, né? E quando a gente entra e não trabalha essa questão, não entende que o casamento é uma questão de serviço mútuo, olhando para o que você falou, Manassés, de Efésios, quando o apóstolo Paulo descreve ali as funções ou os papéis, né, do marido e da esposa, ali está uma atitude de serviço e de entrega de vida, de honra a Deus através desse serviço. Como é que a esposa honra a Deus? Quando ela é submissa ao seu marido, quando ela permite e trabalha para que ele lidere o lar. Como que um esposo pode glorificar a Deus? Quando ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, também entrega. Ou seja, dos dois lados há ali uma entrega, deixar o egoísmo de lado. Não sou eu, não estou lá para satisfazer os meus desejos, mas para ajudar aquela pessoa a ser mais próxima de Cristo através do meu serviço dentro do casamento, né? Entendi. Então o esposo serve a esposa, ele trabalha em prol dela, né? Para que ela seja feliz, né? Num conceito bíblico, não num conceito mundano, e também a esposa trabalha e serve o esposo para que ele também seja feliz, para que os dois andem próximos do Senhor. Então é preciso lidar com o egoísmo, deixar o egoísmo de lado, né, para fazer com que essa relação seja mutuamente produtiva. Eu vou produzir Cristo na vida da minha esposa vai produzir mais de Cristo na minha vida, né, e com os filhos também, porque uma coisa muito ruim também é quando o casal manipula os filhos. Para ter a atenção e o carinho dos filhos, cede uma série de coisas. Por outro lado também, para ter o tempo preservado, né? Para não ter que gastar tempo com os filhos, também dá lá um videogame para o menino, para, né? Eu quero assistir meu jogo, o menino quer atenção, uma tarefa, não, filho, pode jogar videogame. E vai embora, o menino vai jogar e esquece de dar atenção, esquece de partilhar a vida, né? Tudo isso são atitudes egoístas. Então, para nós não sermos manipuladores, nós temos que trabalhar o egoísmo. A gente tem que lutar contra o nosso ego para que não sejamos manipuladores. Tá certo. Você, amor. É verdade. Pegando a palavra do pastor Eduardo, a gente entra no casamento e para o outro nos satisfazer, né? E nós aprendemos na palavra de Deus em Mateus 7:12, que diz assim, conforme o estudo do nosso livro: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Então, amar o próximo, amar o meu esposo, você me amar. Isso quer dizer o quê?
que eu quero receber a sua atenção da mesma maneira que eu vou lhe dar. Então, se eu tenho preocupação com você, se eu amo você, se eu sou submissa a você, se eu estou lhe dando aquilo, com certeza você também vai cuidar de mim, você vai se preocupar comigo, você vai dar a sua atenção, né? Então, aprendendo a honrar, aprendendo a não ter essa manipulação, como o pastor Eduardo falou, é justamente nos voltarmos para a palavra de Deus, porque nós precisamos aplicar isso que a palavra de Deus nos diz, que nós temos que amar o nosso próximo. Hoje o nosso próximo é você, o meu próximo é você, e eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar lhe dando toda essa atenção, toda essa dedicação. Por quê? Porque a palavra de Deus está mandando que eu faça isso. Então, eu não vou lhe dar para querer receber. Eu vou lhe dar porque eu quero que você me dê também assim. E não uma troca, é espontâneo mesmo, né? Então, ou seja, é aquilo que o pastor Eduardo disse, ou seja, você vai servir a Cristo como? Isso. Né? Eu vou servir a Cristo como? Amando você. Sim, uma coisa que conforme a Bíblia diz. O problema todo é que a Bíblia diz amando a esposa como Cristo amou a igreja. É bem profundo, né? A responsabilidade. Porque eu penso que essa questão da submissão, eu digo a você que toda mulher bem amada, ela não tem problema nenhum, não nesse conceito mundano, como disse o pastor. Ela não tem problema nenhum de submissão, porque não é aquela submissão carcerária, pesada, né? É a obediência aos mandamentos, a obediência ao Senhor Jesus. Uhum. E a senhora, dona Sônia, o que a senhora diz? Só fechando aqui o que a irmã Elaine falou, ele diz aqui, isso significa que nós devemos conceder aos outros o mesmo tipo de preocupação e cuidado que você quer que ele lhe dê. Sim. Né? Dispensar a ele a mesma atenção, ao invés de manipular, dar honra, né? Honra. Com certeza eu vou receber isso de volta. E isso não é fácil, né? O nosso tema hoje está um pouquinho assim, a gente não está rindo muito, né? Está um pouquinho pesado. Porque ele faz pensar e refletir, né? Sim. Mas é verdade. No nosso dia a dia. E é uma coisa muito ruim, porque isso pode se tornar uma cultura. Né? O esposo manipula a esposa manipula o esposo, que manipula os filhos, e não tem verdade nessa relação. Torna um círculo né? vicioso. Não tem verdade. E parece que não tem problema, parece que está tudo bem, é um castelo de areia. Né? Mas vai ter consequências mais tarde, porque é algo que a gente faz contra Deus, né? Exato. Pecado. Então vai ter consequências. Exato. Desastrosas, né? Ou seja, está se abrindo pode começar com um pequeno buraco que pode se tornar um abismo amanhã, tendo proporções gigantes, né? E o que eu mais penso, pastor, é assim, dentro de uma linha, assim, propositadamente fazendo isso, é a falta de honestidade para com o meu próximo, com a minha esposa, é a falta de relacionamento, essa direção da qual nós estamos dizendo que o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, eu não preciso manipular. Se o Senhor está conosco, eu não preciso fazer algo com que a minha esposa não corresponda àquilo que a própria palavra de Deus diz. Ora, eu sempre digo que um relacionamento geralmente começa a acabar quando falta o respeito, sabe? E a gente já ouviu algumas pessoas, alguns casamentos, tipo de discussões, por exemplo, eu não acredito mais em você, não sei o quê, eu não vivo sem você. Aí quando eu olho assim, aí eu lembro dos livros que nós já estudamos aqui sobre família, estamos estudando esse aqui, né? É um comportamento que não faz sentido, esse tipo de coisa. Porque eu dizer assim, amor, eu não vivo sem você. E onde é que fica Deus? Está idolatrando. Isso aí não é amar, isso é um processo de querer ser dono da pessoa, de posse, né, dona Sônia? Tá certo isso. Aí eu fico pensando que, às vezes, esse processo de manipulação, ele começa pequenininho, ele começa pequeno, né? Mas, como disse o pastor, aí ele vai se tornando, e o que vai acontecer é a destruição, como disse
a Simone, né? A destruição, e aí você não percebe por quê. Agora, será que as pessoas gostam de ser manipuladas? Não, de forma alguma. Gostam né? de manipular, né? Por isso que manipuladas, não é. o autor trabalha a ideia da honra, né? De você dar honra. O conceito bíblico, né? A vontade de Deus é que você honre o seu cônjuge, que você reconheça as qualidades do seu cônjuge, que você tenha misericórdia quanto aos defeitos do seu cônjuge, né? E trabalhe para que essa situação mude, para que ela evolua, para que haja harmonia no lar, né? Onde tem manipulação, falta a verdade, mas onde tem a honra, a verdade ela é vivida. Nada melhor do que você viver, por mais simples que seja aquela família, mas a família viver com honra, os pais reconhecerem as virtudes dos filhos e ajudarem seus filhos para que eles se desenvolvam mais ainda, né, sejam mais virtuosos, e dar honra à esposa, a esposa dar honra ao marido, né? Quando essa honra ela é mútua também, quando você entende as limitações do seu cônjuge, você não cobra dele mais do que ele realmente consegue dar, né? Porque todos temos limitações, né? Em todos os aspectos. Então, quando você respeita, quando você honra, quando você sente prazer realmente no seu cônjuge, no esposo, na esposa, nos filhos, esse lar ele é abençoado. A mentira não reina ali, né? E vai existir harmonia. Professor. Por isso que o autor insiste, né? Nós temos que aprender a honrar o outro, a reconhecer, né, as virtudes do outro. Tá certo. Nós vamos agora para o nosso intervalinho, porque já está quase na hora do nosso intervalo, e no próximo bloco eu lembrei aqui de um personagem da Bíblia. Eu gosto muito da Bíblia. Jezabel era uma mulher que manipulava, né? Jezabel manipulava. Mas daqui a pouco a gente volta, viu? Não saia daí, porque nós estamos aqui tratando de assunto de família, coisa boa, coisa gostosa. Estamos de volta com o nosso último bloco desse assunto espetacular, que é a manipulação dentro do casamento, na vida conjugal, mas também a honra. E nós vamos dar continuidade no nosso programa aqui, ouvindo os nossos debatedores, os nossos orientadores também, e já discutimos muito, já falamos que a manipulação realmente ela acontece na família, no trabalho, na escola, no casamento e até na igreja e até entre os amigos também, entre pais, entre filhos, e tudo isso acontece. Mas tem uma coisa que liberta de manipulação, é o conhecimento da palavra de Deus. É a honra que Deus tem, né? E nos dá esse privilégio de nos libertarmos da manipulação através da verdade, através da honra. Quando você começa a ver que as coisas são bem diferentes daquilo que você pensa, e nós só fazemos isso quando nós estamos no caminho do Senhor, quando a graça vem, e aí a gente começa a fazer as coisas baseado no manual de instrução, que é a palavra do Senhor, e aí você não presta mais a atenção naquilo que você outrora fazia, se fazia com manipulação. Então vamos explorar bem esses pequenos comentários agora sobre a honra. Eu gostaria de ouvi-los. Você quer falar? Tá bom, meu amor. Lembrando, no nosso livro, nosso estudo, né, vamos agora aprender, e temos aprendido com a palavra de Deus, e a importância da honra no casamento, no nosso relacionamento, né? E uma das coisas que nós aprendemos na palavra de Deus, que a honra tem a ver com o caráter de Deus, né? A honra tem a ver com o propósito da criação de Deus, né? Porque nós fomos criados para honrar a Deus. Então, se nós honramos a Deus, que nós aprendemos que temos que amá-lo, né, em primeiro lugar, e depois o nosso próximo, né? Então, nós vamos honrar também o nosso marido. Então, honrar, a importância da honra, no meu entendimento, é justamente isso. Honrar a Deus, porque honrando a Deus, eu também vou honrar o meu esposo, que é semelhante. Tá certo. E a senhora, dona Suene? Exatamente, o livro diz aí. Enquanto a manipulação significa ver
seu cônjuge como uma ferramenta nas suas mãos, honrar a ele significa vê-lo como ferramenta nas mãos de Deus. Às vezes, eu e algumas amigas nos reuníamos para um cafezinho, né? E às vezes ficava chateada, porque Eduardo ficava ligando, que hora você vai chegar? Tá vindo? Né? Puxa vida, será que eu não tenho o direito de sentar um pouquinho, conversar, rir? E às vezes aquilo me incomodava, né? Mas depois eu passei a ver por outro prisma, era o cuidado. Ele não queria que eu dirigisse à noite, não chegasse tarde, né? Preocupado com a minha segurança. Claro. Né? Então eu passei a honrar mais essa questão da preocupação dele comigo, Amém. ao invés, né, de ver como uma coisa ruim, como eu achava antes. Que coisa boa, né? E aí, pastor Eduardo? Era isso mesmo. Era, né? Era isso mesmo, né? Até algumas vezes eu me propus, posso deixar e posso buscar depois, né? Claro. Porque é tudo muito, a gente está vivendo muito perigoso, né? E então era só realmente cuidado, né? Não era querer, porque tá longe. Era até bom quando ela ia, né? Que eu tinha mais tempo para ficar com o Rick, com as crianças, mas a questão da honra, gente, é um exercício muito grande que a gente precisa fazer, né? A gente falou aqui sobre o respeito, né? Alguém citou sobre a questão que quando acaba o respeito, isso é muito prejudicial para a relação, né? E quando você busca honrar o seu cônjuge, você busca reconhecer as virtudes dele, as pequenas vitórias que o seu cônjuge tem, as melhorias, né, que a gente tanto ora para que o outro tenha, e quando o outro melhora, a gente tem que reconhecer, né? Tem que agradecer, dizer, olha, puxa vida, você melhorou isso aqui, isso é tão bom, né? Que legal, você mudou essa atitude. Então, dar honra e dar esse reconhecimento ao nosso cônjuge, né? Claro que não é querer transformar o outro naquilo que você deseja que ele seja, mas as pequenas vitórias, os pequenos passos, quando alguém consegue vencer, a gente precisa reconhecer, né? A mesma coisa as pequenas vitórias dos nossos filhos, né? Não ficar comparando o esposo com outro esposo, a esposa com outra esposa, nem o filho com os filhos dos outros, mas reconhecer em casa que o que nós temos é bênção, que o que Deus nos deu é o melhor para nós, né? E reconhecer as pequenas vitórias dos nossos filhos e elogiar, né? Sendo sincero, não como uma forma de manipulação, mas fazer elogios, né? A esposa, ao esposo, né? Eu brinquei daqui da outra vez, né, do podcast, se o seu esposo está lá e você pediu para ele trocar a lâmpada do banheiro que está queimada há 6 meses e agora ele trocou, né? Vai lá e agradeça, né? Reconheça, né? Que ele conseguiu fazer aquilo, né? Então é uma mudança total, desfocando de nós e focando no outro, né? Vendo as coisas boas que o outro produz e o crescimento dele, e eu penso que isso é um bom começo para você honrar, para você reconhecer que a bênção de Deus está na sua família e você poder trazer esse ambiente de reconhecimento, de harmonia, né, de sinceridade para dentro do lar, vai ser uma grande bênção. Deixa eu pegar na sua mão, amor. Eu desejo que você, meu esposo, seja um homem bem-sucedido e que seja uma ferramenta usada poderosamente pelas mãos do nosso Senhor. Amém. Isso é uma honra. É. Né? Eu estou honrando meu esposo. Então, esse é um exemplo de honra. Isso fica mais fácil quando eu olho para as pessoas, eu olho para minha esposa e eu vejo que ela é criada por Deus, ela é uma portadora da imagem de Deus. Sim. Então, se eu honro a Deus, né, com as minhas atitudes, né, com os meus pensamentos, é mais fácil eu honrar, né, ter atitudes de honra para com a minha esposa. E aí a gente falou, né, sobre honra, e aí a gente se pergunta, o autor, ele é muito feliz quando ele coloca aqui, eles atitudes de honra. Está aqui na página 80, ele diz assim, você pertence a Deus, né? Você foi feito à imagem de Deus. Eu dou sem esperar nada em troca. Isso. Quero que você seja bem-sucedido, como minha esposa acabou de falar aqui para mim, né? Até me emocionei com essa declaração aqui e fico muito feliz também. Desejo a você tudo que você me falou. Então, Deus está usando você para me tornar semelhante a Ele. E eu amarei você mesmo que você não responda com amor. Ou seja,
o amor que eu tenho por você não está circunstanciado, ele não é condicionado a nada. Então, embora você muitas vezes não demonstre amor, né, faça coisas que até a gente pode duvidar, será que me ama mesmo? Mas mesmo assim, apesar disso, eu vou amar, né, e vou respeitar, porque muitas vezes a gente não sabe como expressar isso e se perde às vezes, né? Mas a própria palavra de Deus, ela diz, a quem honra, honra, né? Então, se nós entendermos que a palavra de Deus, ela fala também, né, que quem acha uma esposa, né, é um presente de Deus, uma esposa é uma dádiva divina, então Ele nos deu para que nós pudéssemos honrar, né, respeitar, então, acima de tudo, isso. Então, Deus é o ingrediente principal disso aí, né? Se nós honrarmos a Deus, fica mais fácil a gente ter atitude de honra para com o nosso cônjuge. O que eu vejo também é que essa questão da honra, o livro de Provérbios é uma coisa interessante, muito, né? Bom. É muito bom, ele fala e traz verdades sobre a honra, é muito interessante. Eu um dia vou dar a ideia para o pastor Jorge Max pregar só sobre o livro de Provérbios, né? Porque traz tanta coisa. E você, amor, você tem alguma coisa para acrescentar aqui antes no do nosso livro, final? tá. O nosso livro, ele traz assim muitas orientações, né, para nós debatermos aqui. A honra procura maneiras de edificá-las. O pastor Eduardo já falou, né? Então, o propósito do amor não é fazer com que seu cônjuge satisfaça seu senso de necessidade, né? Ele oferece aqui, em termos práticos, significa trabalhar para que os outros sejam bem-sucedidos. Tudo aquilo que ele já passou. Então, amar envolve seu esforço para tornar seu cônjuge bem-sucedido. Ela já deu a bênção lá para o casal, né? Então, ser bem-sucedido é justamente isso. E a gente está vivendo a imagem de Deus e a gente está obediente ao Senhor, né? Porque a honra justamente é isso, é obediência ao Senhor, gratidão, louvor, tudo porque o casamento é para a glória de Deus. E sendo o casamento para a glória de Deus, não há como você não honrar o seu cônjuge, não é? Por quê? Porque você não vai honrar a Deus sem honrar o seu cônjuge. Por quê? Porque Deus está lá no céu e Ele está no meio, Ele é convidado, Ele faz parte do cordão, faz parte do relacionamento, Ele é o relacionamento. Então, na hora que eu não honro a minha esposa, eu também não posso honrar a Deus. Não há como, né? Não tem como eu dizer que honro a Deus se eu não respeito, se eu não honro a minha esposa, né? Então, tem umas coisas assim interessantes que a gente precisa pôr em prática, mesmo dentro dos nossos arraiais, mesmo dentro dos casamentos que, às vezes, a diferença nos casamentos cristãos, os casamentos que está cada vez mais difícil de acontecerem, não sei porquê, mas a gente olha assim e vê que, apesar da sociedade olhar o casamento como um escárnio, como uma coisa que está ultrapassada, Deus tem compromisso com essa instituição familiar. O que o senhor me diz, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Isso que você falou, eu não posso dizer que amo a Deus se eu odeio a meu irmão. Eu não posso dizer que sirvo a Deus se eu também não sei servir aos meus irmãos, se eu não sei servir ao meu lar, né? O lar foi criado por Deus e Deus escolheu exatamente as famílias também para levarem o seu evangelho. Os pais devem ensinar a seus filhos quem é Deus e assim as gerações vão aprendendo sobre quem é o Senhor. Então, a preservação do conhecimento de Deus também passa pelas famílias, né? Então, quanto mais nós aplicamos da verdade do evangelho, e isso é uma luta muito grande, é uma luta, é uma batalha que a gente tem que fazer. É verdade, pastor. Quanto mais nós aplicamos de Deus nas nossas famílias, mais nós vamos mostrar quem Deus é também para os outros. Porque as pessoas, elas vão ouvir o que a gente fala, mas elas vão crer naquilo que elas conseguem ver em nós também, né? E aquele velho jargão até, né? Famílias fortes, igrejas fortes, né? Então,
aprendendo a honrar, a amar a nossa família, nós vamos também honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Amém. 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 É tão fácil, né, desonrar, né, pastor? Às vezes a gente vê filhos desonrando os pais, né? Isso aí é algo que na sociedade, né, moderna a gente vê muito. E em alguns capítulos para trás aqui, o autor ele vai abordar isso aí. Ele fala da seguinte forma: se você está com problema, né, de respeitar sua esposa, seu cônjuge, muita briga, confusão, você tem que rever o seu relacionamento com Deus. Vê que são coisas que estão interligadas, né? Exato. Então, se eu tenho esse relacionamento de honra para com Deus, todo o Criador de todas as coisas, né? Eu também, vai ser fácil, né? Eu honrar o meu próximo, a esposa, o cônjuge, Tá né? certo. Eu tenho um conselho do meu pai. O meu irmão estava com uns problemas de casamento, não sei o quê, e ele andou uns tempos, dormiu bem uns 3 dias na casa do papai, lá da mamãe, né? E aí eu cheguei um dia lá, eles estavam lá conversando, e o papai, ele estava reclamando da esposa e não sei o quê, e meu pai saiu com uma pérola. Ele disse assim: meu filho, quando eu não era crente, tudo isso acontecia comigo. Aí, claro, ele usou essa expressão, né? Quando eu não era crente, ou seja, quando eu não tinha Jesus, quando eu não conhecia Jesus, tudo isso acontecia comigo, né? E aí eu fico olhando assim e digo: poxa, que beleza de ouvir isso do meu pai. Mas, gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, pedindo a você que está nos assistindo aí, que nos ajude. Coloque o seu like, dê a sua resposta, traga a sua opinião, escreva para nós, para que a gente possa dar continuidade nesse programa. Para isso, nós vamos convidar a Simone para fazer as suas considerações. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade e que possamos crescer juntos e amar cada vez mais. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, Absalão? É uma oportunidade, né, muito grande que nós temos aqui de conversar, né, sobre as coisas do casamento e aprender, acima de tudo aprender. E eu rogo a Deus, né, nas minhas orações, que nós não apenas aprendamos isso, mas colocamos em prática. Amém. Né, nesse relacionamento, para que nós tenhamos famílias que são de acordo com o coração de Deus, né, que estejam encaixadas no projeto de Deus. Muito obrigado. A felicidade é só uma consequência, né? Obrigado, Absalão. Deus abençoe. Pastor Eduardo. Então, você que nos acompanha, que acompanha o nosso programa, você tem problemas no seu casamento, nós também temos. Todos os casamentos têm problema e têm dificuldade. Nós estamos aqui compartilhando de coisas que a gente está aprendendo a fazer também. Verdade. Né? Então, mantenha a esperança no seu casamento. Coloque fé no seu casamento, busque a Deus, né? Tente praticar, como o Absalão disse, aquilo que nós estamos conversando aqui, e esses problemas vão se transformar em bênção e a graça de Deus, né, estará presente e você vai ser feliz no seu casamento. Muito obrigado, pastor Eduardo. Dona Sônia. Não esquecer que uma atitude de honra é um ingrediente essencial para o amor, né? E honrar o meu cônjuge significa entender que ele pertence a Deus, estar disposto a trabalhar e ajudá-lo, né, para que ele cresça, e estar disposto também a aprender com ele dia a dia. Poxa vida, Dona Sônia, a senhora agora, hein? Fechamos Tá certo. aí. Né, pastora? É isso mesmo, foi um prazer participar com todos vocês, aprendendo, acima de tudo, que honrar a Deus, né, é o melhor que nós devemos fazer, porque assim nós teremos felicidade, nós teremos o Senhor Jesus na nossa vida, dando a solução dos nossos problemas, porque é melhor honrar do que manipular. Tá certo, tá vendo? Que coisa boa, né? Muito os nossos comentários, eu espero que tenha edificado outros casais que estão nos assistindo. Eu espero que vocês voltem outra vez para que outros assuntos a gente possa levar também àqueles que estão precisando, e que Deus abençoe o lar de cada qual de nós, mas principalmente os nossos telespectadores que estão lá, talvez aflito, uma situação difícil, e não esqueça que Deus é o Senhor da família. Se você convidar a Deus
para que ele tome o lugar principal na sua família, com certeza, você que era manipulado vai deixar a manipulação, você vai começar a ser honrado, honrada, para a glória do nome do Senhor. E tudo isso acontece a partir do momento que nós entregamos a solução desses problemas nas mãos do Senhor Jesus, porque fora disso não há como, só existe a manipulação. Deus te abençoe, Deus te faça muito feliz e até o próximo programa. Amém. 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 Amém.